Por que o Pentecoste, que está no Atos dos Apóstolos, não é a promessa do Cristo sobre o Consolador? Essa versão ela é muito usada dentro da tradicional visão cristã, porque se considera que quando o, o profeta Joel disse que derramaria seu espírito sobre toda a carne, seus jovens teriam visões e seus velhos teriam sonhos, que isso seria o Pentecostes, porque o Espírito Santo se derramou, então seria aquela luz e tal. Mas não encaixa com o que está dito lá no Evangelho de João. Porque lá diz que o Consolador, quando viesse, ele vos faria relembrar tudo quanto vos tenho dito. Não foi relembrado. Vos ensinaria aquilo que por ora não podeis suportar. Não ensinou nada diferente do que já se sabia. E terceiro, ficará para sempre convosco. Então, não é o fenômeno de Pentecostes, mas se não é o que é. O que é são os espíritos que estavam no Pentecostes. Porque o Consolador, o que é o Consolador? É a verdade trazida pelos Espíritos. Então, naquele Pentecostes havia uma série de entidades que se manifestaram. São essas entidades que vão compor a doutrina espírita. Então, o evento do Pentecostes está ligado com a manifestação mediúnica. Mas a concretização daquilo que o Cristo dizia, e ele vos fará relembrar tudo quanto vos tenho dito, só vai aparecer depois que ia aparecer alguém para relembrar. E ele vos ensinará aquilo que por hora não podeis suportar. Naquela hora não foi ensinado, mas são essas entidades, esse corpo de espíritos, que vai amanhã compor a obra doutrinária. Então, ele vai consolidar isso na medida que ele ensina, que ele resgata o que foi dito e que fica eternamente convosco. Ou seja, os espíritos passam a fazer companhia permanente com os homens, ensinam aquilo que Jesus havia dito e que foi esquecido, e também possui a possibilidade de nos ensinar aquilo que na época não suportaríamos. No Pentecostes, ninguém tinha sequer esquecido o que Jesus tinha falado. Não fazia sentido relembrar o que vos tenho dito. Ninguém tinha esquecido nada. Foi logo em seguida da sua crucificação. Nem também alargou o conhecimento, não trouxe nenhuma informação adicional. Agora, quando a doutrina espírita vem e ela faz o que ela apresenta, aí sim nós temos uma doutrina que está trazendo uma verdade nova. Aí eu quero aproveitar e vou alargar logo a resposta dessa pergunta para ficar mais claro. Aproveitar aqui já para dizer. Quando Jesus esteve conosco, ele trouxe para nós três verdades espirituais. Primeira verdade que ele trouxe: Deus é nosso Pai. Foi a primeira grande verdade que Jesus ofereceu. Deus é nosso Pai. Muitos reveladores vieram no mundo inteiro, não é? Nós temos vários reveladores aí do Oriente, do Ocidente, antigos e modernos, que falaram muito sobre Deus, mas só Jesus disse que Deus era Pai. Só que o que aconteceu? Isso é uma verdade cristã. O mundo moderno veio e, plá, arrancou Deus. Ficou só o toquinho da verdade cristã. Não ficou mais nada dela. A ideia de que Deus era Pai foi quebrada pelo materialismo e, em função das novas verdades, Deus praticamente deixou de existir. Uma segunda verdade que Jesus nos trouxe, e ele até provou que isso era assim, foi a imortalidade da alma. Jesus disse que a imortalidade era aquilo que de fato acontecia. Havia vida após a morte. E ele veio pregar sobre a imortalidade. Só que muita gente pregou sobre a imortalidade. Ele não é o único a pregar sobre a imortalidade, mas ele é o único que voltou depois da morte para dizer que a vida continua, se apresentando materializado para seus discípulos. Quando o tempo passou, que destruíram a ideia de Deus, se não tem Deus, pá, também não tem imortalidade. A imortalidade foi quebrada. Então, não tem mais Deus, só o toquinho, e não tem mais imortalidade, só o toquinho também. Uma terceira verdade que Jesus nos ofereceu foi quando ele disse para nós que
Não, o amor é a grande regra para as criaturas humanas. O amor é a solução para a criatura. É o amor, é a compreensão, a fraternidade. É isso que a gente tem que buscar. Então, Jesus veio e nos ensinou o amor. Essa é a regra por excelência, o amor. Quando tiramos Deus do cenário do mundo, quando arrancamos a imortalidade, as pessoas arrancaram o amor também. Que amor que nada! Quebrou-se isso e nós ficamos sem o amor, ficamos só com o utilitarismo, com o prazer, com todas essas coisas. Ou seja, as três informações que o cristianismo nos trouxe, está tudo cotó, está tudo quebrado, tudo destruído. Não tem mais Deus, não tem mais imortalidade e não tem mais a ideia do amor. Eu preciso restaurar isso que está quebrado. Eu preciso restaurar Deus. Como é que eu ensino que Deus existe? Não adianta trazer a Bíblia que ninguém acredita. Eu tenho que ter uma outra forma de provar a existência de Deus. E existe um princípio doutrinário chamado lei de causa e efeito que vem e restaura Deus. A lei de causa e efeito é exatamente o conhecimento espiritual que nos faltava para que a gente consiga restaurar Deus. Quem restaura o entendimento de Deus? A lei de causa e efeito. Tentar entender Deus com tanta injustiça é muito difícil. Então, o princípio doutrinário, lei de causa e efeito, é que vem e restaura Deus que Jesus havia nos ensinado. Restaurou o cristianismo aqui. Estava morto e reviveu. A imortalidade da alma estava quebrada. Ninguém acredita em imortalidade. Hoje todo mundo acha que não tem vida após a morte, não tem nada. Doutrina espírita veio com um princípio doutrinário e pegou a imortalidade quebrada e restaurou a imortalidade. Com que princípio? Mediunidade. A mediunidade restaura a imortalidade. O amor estava destruído, mas eu tenho uma coisa que me indica por que eu tenho que amar. A evolução, a reencarnação. A reencarnação é a grande motivação do porquê que eu tenho que amar. Porque só amando que eu serei feliz, não tem outra alternativa. E a reencarnação é a estratégia para que a gente desenvolva o amor. Então, três verdades espirituais de Jesus, Deus, a imortalidade e o amor, foram restauradas a partir de três princípios doutrinários. Deus restaurado pela lei de causa e efeito. A imortalidade restaurada pela mediunidade. E o amor restaurado pela reencarnação. São essas peças espirituais, são esses princípios doutrinários, são essas informações que fazem com que o cristianismo volte a ter vida. É isso que torna o cristianismo redivivo. É o que dá a condição dele voltar a viver, porque ele está morto. A sociedade matou as expressões de cristianismo que existiam. Então, nós tivemos a necessidade desses princípios espirituais para poder voltar a entender aquilo que Jesus deixou. Em síntese, o cristianismo redivivo vai acontecer onde você encontrar essas verdades. Onde você acha lei de causa e efeito, mediunidade e reencarnação. Onde você achar isso, o cristianismo está redivivo, restaurando o que ele disse, lembrando que foi esquecido e ficando para sempre com o homem.